todos! Essa é uma introdução padrão, então vocês vão ouvir isso por mais 6 ou 7 vezes. Recentemente eu li Tia Coisa e a estudante de psicologia em mim se divertiu fazendo um monte de roteiros com as histórias, curiosidades e reflexões sobre as questões psíquicas de cada personagem do Clube dos Otários. Esses são vídeos de análise da versão do livro de Tia Coisa. Obviamente terão spoilers, então estejam avisados. Que bom que você está aqui! Por favor, aproveite para se inscrever, deixar seu like e me contar nos comentários sobre quem é o seu personagem preferido. Dito e feito tudo isso, aproveitem o vídeo. No verão de 1958, Michael Hanlon tinha 10 anos. Ele é chamado principalmente de Mike, então é assim que a gente vai se referir a ele a partir de agora. De forma carinhosa, ele é chamado de Mickey, tanto pelo pai como pelo Clube dos Otários. Enquanto isso, Henry Bowers e seus amigos usavam para Mike uma série de xingamentos racistas, e Mike era conhecido na cidade como o Garoto Negro, pois era o único garoto negro da escola. Mike é descrito tendo uma pele marrom, cabelos encaracolados e lábios grossos. Ele era uma criança magra e ágil, tinha 1,60 m de altura, sendo mais alto que o Stan e Ed, mas mais baixo que o Bill. Mike é descrito como silencioso e solene. Ele era sério e respeitoso e se descreveria como tímido e estudioso. Mike falava menos que os outros e era observador, gentil e curioso. Muito curioso. É dito que não houve uma época em sua vida que ele não sentisse curiosidade. Mike também é bom com habilidades manuais, embora isso seja uma coisa que é mencionada uma vez para depois nunca mais ser mencionada, e essas habilidades nunca mais são usadas, pelo menos não no capítulo 1. Tipo, o talento do Ben em planejar e criar é usado para fazer as balas de prata. As vozes do Rich os ajudam a escapar da coisa em certos momentos. Ed usa suas habilidades de guia para tirá-los dos esgotos, e Bev usa sua mira para atirar na coisa, mas o mesmo não acontece com Mike. Quando tinha apenas 6 meses, o Mike foi atacado por um corvo enquanto estava sozinho em seu carrinho de bebê. Esse é um medo que ficou inconsciente e a coisa o usa contra ele em suas interações solo. É interessante analisar que personagens como Mike, Stanley, Rich e Ben, quem teoricamente teriam as vidas familiares mais saudáveis, entre aspas, são aqueles que possuem medos mais mundanos, também entre aspas. Percebam que os medos que a coisa usa contra o Bill têm a ver com a culpa que ele sente pela morte do irmão e o distanciamento dos pais. Ed e Bev têm medos relacionados a seus pais e sua criação abusiva. Enquanto para Mike, Ben, Stan e Rich são usados medos associados à infância e aos conteúdos consumidos por eles, como Ben, que vê a coisa como a múmia ou Drácula, e o Rich, que a enxerga como lobisomem adolescente por causa do filme que ele assistiu. Claro que Mike, Ben, Stan e Rich possuem suas próprias questões familiares, mas ainda assim estão inseridos em lares estruturados o suficiente para que os medos que os perturbam não sejam vinculados ao seio familiar. Quem diria, né, que ter uma boa base afetiva em casa afeta o seu psicológico e as suas inseguranças, não é mesmo? Aproveitando que estamos falando de família, a do Mike é constituída por Will Hanlon, que é um ex-soldado do exército, e Jessica Hanlon, que trabalhava em uma fábrica de munição, e depois viria a ser dona de casa quando ela e o marido se mudam para Delhi, onde eles possuem uma fazenda onde plantavam batata, milho, feijão, ervilha, abobrinha e abóbora. Mike era o filho único da família Hanlon, o que significa que ele tinha muita responsabilidade na fazenda ao lado do pai, com quem, inclusive, era muito próximo. Quando Mike completou 5 anos, ele passou a receber uma participação de 5% nos lucros da fazenda, e a cada ano Will aumentava 1% desse valor. No entanto, todo esse dinheiro ia para a conta da faculdade do Mike. Outra coisa legal que o Will fazia era deixar pequenas missões para o Mike fazer quando ele chegava da escola. Will acreditava que a vida de Mike não deveria ser apenas resumida à escola. Então ele deixava bilhetes com algumas tarefas para o filho. Às vezes eram tarefas domésticas, e às vezes não havia bilhete e o Mike podia fazer o que ele quisesse, como ver televisão e relaxar. Às vezes o Will enviava Mike para algum lugar ali nas redondezas de Delhi, como o Parque Memorial ou os trilhos do bonde. E aí durante o jantar o Mike podia contar sobre tudo que ele havia visto e aprendido. Isso nos mostra como Will valorizava o trabalho duro e a educação do filho. Quem seria o perdedor mais odiado por Henry Bowers? Ben, Rich, Stan e Bill acreditavam que eram os mais odiados. O Stan acreditava que Henry o odiava mais do que a todos os outros porque ele era judeu,
e Bill porque ele era gago. Ben e Rich tinham alguns motivos mais concretos para acreditarem nisso, já que eles fugiram do Bowers várias vezes e Ben, inclusive, foi o responsável por deixar Bowers de recuperação no verão. Acontece que, apesar de fato odiá-los, o garoto que Henry Bowers odiava mais do que a todos os outros era o Mike. Rich Tozier era de fato quem mais apanhava, mas só porque ele nunca calava a boca e estudava na mesma escola que o Bowers. A mãe do Mike era batista devota, então ele estudava na escola batista da rua Neighbor, enquanto o restante dos personagens estudavam em outra escola. Isso fazia com que não fosse sempre que o Mike cruzasse o caminho do Bowers, além dele correr muito rápido, então quando acontecia deles se verem, o Mike conseguia fugir. O que acontece com Mike e Henry é um pouco mais profundo do que só o bullying. Henry é um racista que possui um ódio genuíno pela família Hanlon, e isso é algo que vem do pai maluco dele, Butch Bowers. Para a gente entender melhor, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Em 1945, depois de juntarem um bom dinheiro, Will e Jessica se mudaram para Delhi, onde compraram a fazenda Hanlon. Só para o caso de alguém estar se perguntando como é que o Will se muda para Delhi em 45 se ele estava presente no incêndio no Black Spot em 1930. É que entre 29 e 30 o Will ainda não tinha se aposentado e havia uma base do exército em Delhi. Presumivelmente, Will saiu de Delhi depois do que aconteceu no Black Spot e aí ele continuou no exército até 1937. Quando ele se aposentou por invalidez, depois que um novo recruta puxou o pino de uma granada e a deixou cair em vez de jogá-la. Isso fez com que Will perdesse a maior parte do pé esquerdo. Ele se aposenta na patente de sargento. Em 45, ele e a esposa vão morar em Delhi, o que incomoda algumas pessoas que não aceitam essas pessoas negras na cidade. Uma dessas pessoas foi Butch Bowers, da fazenda Bowers, que ficava a 400 metros da fazenda dos Hanlon. Um dia, Will acordou apenas para se deparar com todas as suas galinhas mortas e uma suástica nazista pichada no galinheiro. Will foi à polícia e, na época, o xerife do condado, Sullivan, era um homem decente que ajudou Will e juntos eles descobriram que Oscar Butch Bowers foi o responsável. Isso levou Bowers a ser preso, o que ele achou um verdadeiro absurdo, disparando todo tipo de insulto racista, porque quem é esse homem negro para me fazer ser preso? Eu, um bom homem branco de família. Enquanto isso, Will foi um homem honesto e bom demais para o seu próprio bem, e ele não prestou queixa contra o Bowers, ele só exigiu o pagamento pela morte das galinhas. Para conseguir pagá-lo, Bowers teve que vender o seu amado carro, o que ele nunca superou. E aí, quando ele sai da cadeia, o Bowers contou para todo mundo todo tipo de história sobre o Will odiar homens brancos e o ter acusado injustamente para conseguir o dinheiro do seguro. Ele também fez ameaças à família Hanlon e o Will, preocupado com a segurança dele e da esposa, ameaça o Bowers para que ele ficasse longe da sua família. O Bowers realmente nunca mais tentou nada contra o Will, mas isso não impediu ele de derramar todo tipo de história distorcida para o seu filho, Henry Bowers, que cresceu acreditando que a família Hanlon era responsável pelo declínio financeiro da família dele, pois após a venda do carro, Butch Bowers mergulhou em uma maré de azar, com uma série de acontecimentos que deterioraram não apenas as suas economias, mas também a sua sanidade mental ao longo dos anos. Por causa disso, o Henry cresce odiando a família Hanlon e principalmente odiando Mike Hanlon. Isso nos mostra uma espécie de racismo geracional, porque embora Henry seja racista devido a uma questão estrutural, cultural e individual, a intensidade com que esse racismo se manifesta e é direcionado para o Mike é especialmente forte devido à forma como ele cresceu, ouvindo que a família Hanlon arruinou a vida do seu pai. Devido a essa crença, Henry Bowers assassina o cachorro de Mike como vingança, o Sr. Chips, e ele faz isso de uma forma especialmente sádica, se aproximando e ganhando a confiança do cachorro antes de matá-lo, tudo porque ele odiava o Mike e a família dele. Obviamente o Mike fica arrasado com a morte do Sr. Chips, enquanto Butch fica extremamente orgulhoso do feito do filho, sentimento que era raramente mostrado. Então, além do Henry ter toda uma mentalidade racista, nazista sobre Hanlon, ele também descobre que machucar o Mike é uma forma de deixar o pai dele orgulhoso, o que acentua ainda mais a perseguição que o Henry tem por Mike. Mencionando outro acontecimento, aproximadamente um ano após o Henry matar o Sr. Chips, o Henry tendo 11 anos e o Mike 10, Mike estava indo para a biblioteca quando Henry o viu
Naqueles dias estava chovendo muito e o Mike estava numa parte da cidade onde as ruas eram de terra. Normalmente o Mike conseguiria fugir do Henry, mas dessa vez a lama o fez tropeçar. Então Henry alcançou Mike, onde bateu nele e cobriu seu corpo com lama, além de confessar o assassinato do Sr. Chips. Mike chega muito machucado em casa e a mãe dele fica desesperada porque não era a primeira vez que o Henry batia no filho dela. A Jessica quer levar o caso para a polícia, porque isso, além de ser um caso de agressão, é um crime de ódio, mas o Will, no entanto, é contra e a impede de fazer a denúncia. Ao contrário da situação com o pai maluco do Bowers, em que o xerife apoiou o Will e chegou a levar o pai do Henry para a cadeia, o xerife Sullivan havia sido trocado pelo chefe Borton, que não era nem de longe tão decente quanto Sullivan. Então Will sabia que ele não teria o apoio da polícia. Will diz à esposa que Mike teria que lidar com isso para o resto da vida, como ele lidou e como ela lidou com isso. E depois de falar com a esposa, ele vai conversar com o filho exatamente a mesma coisa. Assim, ele acaba tendo uma conversa muito difícil com Mike, na qual ele explica que, por ser negro, Mike teria que aguentar mais coisas do que as pessoas brancas. Isso inclui esse tipo de agressão. Ele diz a Mike que não tem como fugir disso, não no mundo em que a gente vive. E que mundo horroroso a gente vive para um pai precisar sentar com uma criança de 10 anos e explicar que por causa da cor de pele dela, ela vai passar a vida sendo vítima de preconceito, violência e discriminação. E essa é uma conversa que infelizmente muitas famílias acabam tendo que ter com seus filhos. Muitos pais precisam conversar com seus filhos sobre como eles vão ser tratados de formas diferentes em determinadas situações por causa da cor da pele. Então, mudando um pouco de assunto para falar do Pennywise agora, lembram daquelas tarefas que o Will deixava para o Mike? Na primavera de 1958, no mês de maio, Will enviou Mike até a estrada Pastory com a missão de trazer uma lembrança para que pudessem conversar sobre um jantar. Nessa estrada ficavam os restos da siderúrgica Kitchener, que foi aquela siderúrgica que explodiu em 1906. No vídeo de Dell eu cheguei a comentar sobre essa explosão fez parte de um dos ciclos da coisa, onde durante uma caçada aos ovos de Páscoa aconteceu a misteriosa explosão. Misteriosa porque todos os caldeirões estavam desligados quando o incêndio começou. A explosão deixou 102 mortos, sendo 88 destes crianças. Depois disso, a siderúrgica foi abandonada e a sua estrutura sobreviveu até 1958, quando Mike Hanlon foi perseguido por um gigante pássaro cinza de peito laranja e olhos amarelos que tentou devorá-lo. Mike vai dizer que se parecia com um pardal ou um pinta-roxo e tinha o tamanho de um trailer. Então Mike realmente tem medo de pássaros. Além daquela memória reprimida com o corvo, na noite anterior, Mike tinha assistido com o pai o filme Rodan, o Monstro do Espaço, de 1956, que, de acordo com a Wikipédia, é mais um desses filmes japoneses de monstros atacando pessoas. Aparentemente, o filme o assustou o suficiente para que fosse essa a imagem que a coisa usasse contra ele. Mike espanta a coisa se escondendo na velha chaminé da siderúrgica e atirando pedaços de azulejo nela. E se foi pelo cansaço ou se o espírito indomável do Mike realmente enfraqueceu a coisa, mas o Mike consegue fugir da siderúrgica e voltar para casa. Posteriormente, no jantar, o Mike mostra ao pai um pedaço de azulejo como lembrança, mas não conta a ele sobre o pássaro. Apesar disso, o Mike parecia abatido o suficiente para que o Will ficasse desconfiado. O Will insiste, ele pergunta se o Mike viu alguma coisa, se alguém chamou ele, mas o Mike continua negando. No fim, o Will admite que foi um erro mandar o filho pra lá e pede para ele não contar para a mãe dele. Essa é uma interação bem curiosa porque o Will tem uma relação bem específica com Dewey. Ele tem um álbum onde coleciona fotografias antigas da cidade e parece ter uma compreensão única do lugar. Ele realmente acredita que existam boas pessoas em Dewey e mantém um certo otimismo com relação à comunidade. Will Hanlon nunca chega a fazer toda a pesquisa que o seu filho faria no futuro, e ele também não tem nenhuma interação direta com a coisa, embora ele tenha chegado a vê-la em 1930, durante o incêndio criminoso no Black Spot na forma de um grande pássaro, olha lá. Por causa dessa experiência, Will desenvolve uma percepção muito forte de que existe algo profundamente errado em Dewey. Talvez ele nunca tenha tido um contato direto com a coisa como os perdedores tiveram, mas ele entende que existe uma maldade enraizada na cidade, algo que vai muito além do comportamento comum das pessoas. Isso me faz questionar a decisão de escrita do Stephen King
ao não fazer o Mike contar ao Will sobre o que estava acontecendo. Porque em dado momento, quando os perdedores já aceitaram que a coisa é algo real e que eles precisam fazer algo sobre isso, eles chegam a questionar se eles não poderiam ou se não deveriam contar aos seus pais. Bill, Ed e Bev não são opções viáveis por motivos óbvios. Os pais do Stanley não são mencionados. O Ben não confiava na mãe dele porque, embora ela fosse atenciosa e preocupada, ela trabalhava demais e ela não tinha tempo para conhecer o filho. Enquanto Rich, embora tivesse pais que ele próprio descrevesse como legais, era uma criança criativa que gostava de criar histórias, o que fazia com que os seus pais frequentemente duvidassem da sua palavra, o suficiente para que o Rich não quisesse contar a ele sobre a coisa, pois sabia que eles não acreditariam nele. Mike, no entanto, tem uma relação perfeitamente saudável com o pai dele, um homem que já viu coisas estranhas o suficiente em Delhi para que talvez fosse um aliado. Eu imagino que a ideia do Stephen King era que as crianças derrotassem a coisa, por toda aquela questão que a gente já mencionou em vídeos anteriores, sobre as crianças acreditarem com mais facilidade nas coisas e serem mais facilmente guiadas pela intuição, mas me soa como uma certa falha na estrutura do roteiro o Mike não ter essa confiança de contar ao pai tudo pelo que ele e os amigos estão passando. Dada a forma como a história constrói a relação entre Mike e o pai, eu consigo imaginar o Will levando aquilo muito mais a sério do que a maioria dos adultos. Ele talvez não acreditasse imediatamente em tudo, mas acho difícil imaginar que ele simplesmente ignoraria o filho. Lembrando que o King estava no auge do seu vício em cocaína quando ele escreveu o livro, e tinha um calhamaço de 1000 e poucas páginas, então naturalmente tem muita coisa que não faz sentido, tem muita coisa que começa e não termina, que é mencionada e é esquecida. Eu também imagino que ele não imaginava que a sua história seria analisada tão profundamente. De qualquer forma, é uma pena a gente não ver mais do Will no livro. Outra interação que o Mike tem com a coisa acontece no desfile de 4 de julho, onde o Mike chega a ver a coisa parada entre as pessoas, entregando balões para as crianças. Mike sentiu muito medo e a coisa chegou a acenar para ele. Foi aí que o Mike reconheceu a coisa de um outro lugar. Como eu já mencionei, o pai do Mike gostava de colecionar fotografias de Delhi e ele tinha um grande fascínio pela cidade e pela sua história. E ele mantinha esse álbum com fotografias de até 100 anos atrás, e o Mike leva o álbum para o Bellins para mostrar aos perdedores uma xilogravura de 1700, onde um sujeito engraçado fazia malabarismo com pinos de boliche enormes no meio de uma rua lamacenta. Obviamente, é a coisa. E também tem fotografias de 1856, 1891, 1933 e 1945, todas onde a coisa aparece. Os perdedores ficam ainda mais apavorados quando uma das fotografias começa a se mexer, exatamente como aconteceu no quarto do George, então a coisa aparece e promete matá-los, dizendo que não podem detê-la. Essa é a última interação significativa que o Mike tem com a coisa em 58. Depois disso, ele se junta ao clube dos perdedores e os acontecimentos se desenrolam para que eles desçam até os esgotos e lutem contra ela. Em julho de 1958, um mês depois do início das férias de verão, Stanley conseguiu algumas bombinhas com um garoto da sinagoga. Isso levou o Clube dos Otários a procurarem um local para estourarem elas, e depois de uma ida fracassada ao lixão, eles acabam indo parar em uma cascalheira que ficava no final do Bellins. Enquanto isso, Mike, que tocava trombone na banda da escola, estava indo ensaiar, pois no dia seguinte seria o desfile de 4 de julho. Mike estava muito ansioso, embora tocasse trombone tão bem quanto Rich fazia suas vozes. No caminho, Mike acabou sendo visto por Bowers e seus amigos, e Henry queria porque queria estourar bombinhas no sapato do Mike. E assim, sem brincadeira, essas são bombinhas ilegais que iriam literalmente explodir as pernas do Mike. O Bowers tinha a mente tão instável quanto seu pai, e a coisa já estava se aproveitando disso para fazê-lo machucar as pessoas de forma mais violenta. Assim, o Mike acaba conseguindo fugir, o que dá início a uma perseguição pela cidade, e enquanto isso os otários, movidos por essa intuição de uma outra força, percebem que algo está para acontecer. Bill, o líder, pede para que todos se preparem e comecem a pegar pedras como munição. Então o Mike aparece ali no Bellins e logo atrás dele estava Bowers e seus amigos, o que deu início à apocalíptica Guerra de Pedras que finalmente reuniu o Clube dos Otários.
Tirando Henry Bowers, o Mike notava que ele e a sua família eram bem tratados na cidade. O Mike acreditava que, se ele tratasse bem as pessoas, ele também seria bem tratado. Claro que isso não significa que não existia racismo em Derry, porque claramente havia muito racismo na cidade, não só por conta do Pennywise, já que a coisa acentua o que há de pior nas pessoas, mas a gente está falando dos Estados Unidos, Maine, 1958. Só para a gente não esquecer que essa é a cidade que queimou um clube inteiro frequentado por pessoas negras, porque elas estavam cantando e dançando em um clube que foi feito justamente porque elas já tinham sido expulsas do clube que as pessoas brancas frequentavam. E lembrando que ninguém do grupo de racistas que queimou o clube foi preso, mas o homem negro que teve que roubar um carro para arrombar a porta do Black Spot para que as pessoas não morressem queimadas foi condenado. Então, ainda que a família Hanlon fosse bem tratada, o racismo está bem presente nos indivíduos do livro. Um exemplo é a Sonia Casper Breck, uma mulher preconceituosa e antiquada, cujo filho tinha que esconder até que os cantores da rádio eram negros, porque se ela soubesse, ela não deixaria ele ouvir a música deles. Ou mesmo a gente pode citar a professora do Mike, que disse que os negros não são tão bons quanto os brancos. Então o Mike não era exatamente integrado com as crianças da idade dele, talvez até menos que o restante dos otários, já que Ed, Bill e Stan têm cenas e menções onde aparecem interagindo e brincando com outras crianças, enquanto o Mike não. Ele inclusive sentia que precisaria esperar até o ensino médio para se comunicar melhor com as crianças da idade dele, já que embora achasse a escola batista boa, o Mike sentia que os conteúdos ali eram ligeiramente alienados. Dado o devido contexto, os otários acabam sendo os primeiros amigos que o Mike faz na vida. Depois da apocalíptica Guerra de Pedras, os perdedores finalmente sentiram, dessa forma mágica e divina presente no livro, que o clube finalmente estava completo. Então eles convidam Mike para retornar e quando Mike os encontra de novo no Bellens, ele está com o coração disparado e pronto para que perguntassem o mesmo que todo mundo sempre perguntava, que é sobre como era ser negro. Mas, em vez disso, o Bill surpreende ao fazer uma pergunta sobre esportes, e Mike, que só queria agradecer pela ajuda que eles deram com Bowers, acaba ficando e se tornando o 7º membro do Clube dos Otários. Eu queria fazer uma breve menção ao filme, porque eu gosto muito da adaptação, mas tem algo na cena da Guerra de Pedras que sempre me incomoda, e é esse frame aqui. Olhando fora de contexto, temos um menino negro ajoelhado na frente de um grupo de crianças brancas que o ajudam a levantar, enquanto ele é perseguido por um outro grupo de crianças brancas. Contextualmente, o Mike é ajudado por seus novos amigos e não tem nada de errado nisso, certo? Mas quando a gente olha apenas para esse enquadramento, a imagem acaba evocando uma dinâmica que me incomoda bastante porque se aproxima muito do clichê de Salvador branco. E esse desconforto não melhora quando a gente pensa no destino do Mike. Todos os outros perdedores se tornam adultos bem-sucedidos fora de Derry. O único que fica é justamente o Mike. Ele permanece sozinho na cidade, trabalhando como bibliotecário, esperando o retorno dos amigos, como um faroleiro cuja única função é manter viva a memória da coisa e chamar os outros quando ela voltar. Na minissérie, isso me incomoda ainda mais porque Henry Bowers invade a biblioteca, ataca o Mike e o deixa gravemente ferido, o que o faz ser hospitalizado. O problema é que depois do ataque do Bowers, os otários já estão literalmente com as malas no carro para vazarem de Derry. E aí não importava que o Mike estivesse internado no hospital, nos Estados Unidos, um país onde não existe SUS, e ainda assim, sabendo que o Mike não teria como pagar aquela conta, que ele não teria como voltar a trabalhar tão cedo, e claro que ele tinha que lidar com um palhaço assassino tentando matá-lo. Os perdedores estão super prontos para deixarem Derry. Eles só mudam de ideia e decidem ficar quando o Bill pede e insiste que eles precisam derrotar a coisa. Até esse momento, eles estavam realmente preparados para abandonarem o Mike. Então tudo isso me passa uma impressão estranha sobre a dinâmica do grupo. Quando adulto, Mike assume quase a função de mestre da jornada, que é chamar os heróis para a aventura. É ele quem pesquisa os arquivos de Derry e documenta os acontecimentos. É só por causa dele que a gente sabe tanto sobre a coisa, e é ele quem reúne os perdedores quando Pennywise retorna. Só que depois disso, ele praticamente deixa de ser um personagem ativo na história. Na luta final, por exemplo, ele não participa porque ele está no hospital.
Se a gente compara o Mike com os outros perdedores, dá para sentir uma diferença grande no desenvolvimento do personagem. O Bill é escritor, o Ben gosta de arquitetura, o Rich ama rock e ventriloquismo, a Bev tem interesse por moda e criação, o Ed gosta de mecânica, o Stan se interessa por pássaros, mas e o Mike? Ele gosta de fotografia, mas esse interesse vem principalmente por influência do pai. A gente nem sabe se ele mantém isso na vida adulta. E ele trabalha como bibliotecário porque isso facilita o seu acesso aos arquivos de Delwyn na pesquisa que ele faz da história da cidade. O Mike vai dizer que ele entendia o fascínio do pai dele por Delwyn, mas eu pelo menos não me lembro do interesse do Mike pela cidade ser tão expressivo assim na infância e ser algo que vem dele e não algo que ele e o pai compartilham. Diferentemente dos outros, o Mike não recebe praticamente nenhum interesse próprio. A sua função narrativa acaba sendo servir à história dos demais, e ao contrário dos outros perdedores, cujas habilidades os levam a ter prestígio, fama e dinheiro, Mike não recebe qualquer reconhecimento por seu trabalho como historiador. E não apenas isso, mas todo o seu trabalho é apagado após o capítulo 2. Enquanto o restante dos perdedores pode retornar às suas vidas sem maiores consequências. Mas acho válido observar que a estrutura do grupo acaba recaindo sobre alguns estereótipos de roteiro que hoje a gente enxerga como sendo racistas, como o fato do personagem negro ser justamente aquele cuja principal função é ajudar os protagonistas, permanecer para trás e abrir mão da própria vida em nome da missão coletiva. Mike é o mestre da jornada. No capítulo 2, ele chama todo mundo para a aventura e depois ele é retirado da história. O que a gente sabe sobre o Mike nos anos após o capítulo 1 é que ele entrou para o time de futebol americano da escola como corredor principal. Ele era muito bom, na verdade, a gente já comentou sobre como ele corria rápido, mas infelizmente aos 15 ele acabou tendo que sair porque ele tinha que ficar visitando o pai no hospital. Acontece que em 1963, Will morreu de câncer. O Mike alternava o tempo entre os estudos, a ajuda na fazenda e as visitas ao pai no hospital. Toda essa parte do livro é um tanto difícil de ler, porque tivemos todas aquelas cenas em que a gente viu a relação do Will e do Mike. A gente conhece a história do Will com muita riqueza de detalhes, e ver esse personagem que até então a gente conhecia como um homem forte e ativo e extremamente presente na vida do filho, em um leito de hospital tão fraco que mal consegue contar uma história, é muito triste. É em seu leito de morte que Will finalmente conta a Mike sobre a história do Black Spot. Até então a gente só sabia do incêndio, mas não sabia exatamente como tudo aconteceu. Talvez seja justamente aí que desperte o interesse do Mike em documentar tudo que envolve a cidade, já que esse passa a ser um traço muito marcante no personagem. Agora a gente não faz ideia do que aconteceu com a fazenda Hanlon e nem com a mãe do Mike após a morte do Will. É presumível que ela tenha falecido em algum momento dos 27 anos após o capítulo 1, já que nunca mais é mencionada, e Mike tenha vendido a fazenda em algum momento. Como o Mike é bibliotecário, eu suponho que ele tenha feito biblioteconomia após se formar no ensino médio. A gente sabe que ele estudou na Universidade do Maine, embora Delwyn tivesse uma faculdade que era a Faculdade Comunitária de Delwyn. A Universidade do Maine é descrita como não em Delwyn, mas fica ali na esquina, pelas pessoas mais velhas. Então, embora o Mike não tenha exatamente saído de Delwyn nesse tempo, é bom imaginar que pelo menos na juventude ele saiu um pouco da cidade. E ver que, apesar de tudo que aconteceu, aquele dinheiro que o Will vinha juntando para ele por uma década valeu a pena. Que havia algo errado em Delwyn, o Mike sempre soube. Em 1980, ele começa a sentir, dessa forma intuitiva, que a coisa iria retornar em algum momento. Porque é bem nessa época que as suas pesquisas de Delwyn começam de verdade. É a partir daí que o Mike começa a escrever a história de Delwyn e dá início a um verdadeiro trabalho de investigação, onde ele entrevista moradores antigos, grava depoimentos, pesquisa jornais e documentos históricos e tenta reconstruir os acontecimentos da cidade ao longo das décadas, procurando identificar os ciclos da coisa. E é através da pesquisa do Mike que a gente sabe tanto sobre Delwyn. Claro que poucas pessoas estavam dispostas a falar abertamente sobre a coisa. Na verdade, as pessoas falavam, mas você tinha que saber escutar. Na maioria das vezes, elas apenas relatavam acontecimentos estranhos, tragédias ou episódios de violência que presenciaram sem necessariamente associarem isso a uma presença específica.
Mike, no entanto, percebe o padrão, porque ele já conhecia a coisa. Ele nota que esses eventos costumam acontecer em intervalos de aproximadamente 27 anos. Então, ao contrário do filme, onde o Ben já tinha identificado esse padrão desde o início, aqui os perdedores sabiam que a coisa já estava presente em Delhi há muito tempo, mas eles não sabiam que o retorno era a cada 27 anos. Quando as pessoas em seus relatos mencionavam vozes saindo dos canos ou a figura de um certo palhaço, o Mike já sabia do que se tratava e nisso ele ia escrevendo as suas descobertas em seu diário. Mike também usa esse tempo para ficar de olho nos amigos, já que ele precisaria contatá-los em algum momento. Então ele tem uma assinatura de jornal dos bairros onde cada um dos otários mora. Provavelmente ele também assinava revistas e mantinha uma lista de telefones, endereços e outras informações de contato dos perdedores. Ele tinha todos os livros do Bill e provavelmente escutava os programas do Rich rotineiramente. Eu não lembro de ser especificamente mencionado, mas deve ter sido muito difícil para o Mike ver a Bev na situação em que ela esteve. Claro que o marido da Bev não era publicamente abusivo com ela, mas ele era muito parecido com o pai dela, e o Mike conhecia a história da Bev. Então ele pode ter juntado 2 mais 2. Indo para 1985, o Mike agora tem 38 anos e ele nunca chegou a se casar. Existe um breve flerte entre ele e uma mulher chamada Carole Denner, que trabalha na biblioteca. Eles flertavam, mas ela levava tudo na brincadeira, embora o Mike estivesse falando sério. Na minissérie, Carole é alguns anos mais jovem, eu não lembro se isso é mencionado nos livros, então talvez esse seja um dos motivos para ela e o Mike nunca terem sido nada oficialmente. Outro motivo é que o Mike sabia que uma mulher como Carole não ficaria por muito tempo no fim de mundo que era Delhi, enquanto Mike sentia que morreria ali, o que é tão desesperançoso. Gente, todas as versões do Mike partem meu coração. No filme é especialmente tocante porque ver esse querido dizer que sonha em ir para a Flórida só para ficar preso em Delhi por 27 anos é tão deprimente. Esse abraço que ele dá no Bill quando eles se reencontram é de partir o coração. E no livro isso está bem presente na aparência dele. O Mike agora usa óculos de leitura, ele tem cerca de 1,75 e um corpo muito magro, quase esquelético, como se as roupas pendessem do seu corpo e parecessem largas demais para ele. Ele tem rugas na testa, linhas marcadas ao redor da boca e cabelos começando a ficar grisalhos nas laterais. O Bill vai pensar que apesar do Mike ter 38 anos, a sua aparência é de alguém na casa dos 40 e muitos. Essa descrição deixa muito evidente o peso que o Mike carregou durante todos esses anos que deixaram ele todo acabado, coitado. Lembrando que It é um livro de horror cósmico, a existência da coisa representa algo que está além da compreensão humana, uma entidade tão gigantesca e incompreensível que a mente simplesmente não consegue processar completamente. Tanto é que, embora o Mike seja o único perdedor que preserva a memória do verão de 58, nem ele se lembra de tudo, sendo que os acontecimentos da luta final no esgoto são esquecidos por ele também. O trauma foi tão intenso e tudo foi tão surreal que a memória apagou. Em vários momentos, o Mike transmite uma sensação de profunda solidão e desesperança. A primeira coisa que o Rich pensa quando ele vê o Mike é que ele tem a aparência de um homem louco, talvez quase pronto para se matar. O que inclusive desaparece quando os perdedores retornam, o que mostra uma certa dependência do Mike pelo Clube dos Otários. Então é claro que o Mike tem um emprego, ele tem um papel ali na comunidade de Delhi, mas ele passa uma impressão de depressão muito grande, vivendo em torno dessa promessa que eles fizeram na infância. E óbvio que isso não é saudável. Acho que ainda mais porque ele não tem mais ninguém da família vivo. Não há menção a nenhum relacionamento duradouro. O máximo que existe é esse flertezinho com a Carole, que nunca leva a lugar nenhum. Então não tem ninguém cuidando do Mike. Ele também não parece alcançar o mesmo sucesso profissional dos outros personagens, já que o livro nunca deixa muito claro quais eram seus sonhos ou ambições pessoais, mas eu imagino que não era ser bibliotecário em Delhi. O Ben também é descrito como solitário, mas ele pelo menos é uma pessoa fisicamente saudável e realizada profissionalmente. Só para não ser injusto, eu acho válido citar algumas coisas positivas na vida do Mike. Ele acabou se envolvendo bastante com a política e comunidade de Delhi. Muita coisa mudou ao longo dos 27 anos que passaram desde os acontecimentos do capítulo 1. A cidade se modernizou bastante, então muitos lugares fecharam, outros foram ampliados, como o hospital e a faculdade de Delhi. Construíram um shopping na cidade, ruas e avenidas foram reformadas,
então Dewey não estava parada no tempo. E o Mike, talvez justamente por se envolver tanto com a história da cidade, assume um papel importante na comunidade. Por exemplo, é ele quem organiza um abaixo-assinado para impedir a demolida do cinema Aladdin. Então o Mike estava à frente de certos movimentos que defendiam a população e seus interesses. Através disso, ele era conhecido e até querido entre as pessoas, e eu estou mencionando isso para mostrar que, apesar de tudo, a vida do Mike não ficou parada e ele não ficou completamente isolado durante esses anos. Inclusive, é o Mike quem estava ajudando na organização do Festival da Cidade em julho de 1984. E falando desse festival, é nele que Adrian Melon, um homem gay e asmático, te lembra alguém? É brutalmente espancado na frente de seu parceiro Dom. Mike, já sabendo do ressurgimento iminente da coisa, estava atento aos crimes que aconteciam por Dewey. Ele inclusive pagava um bônus para um cara do departamento para ter acesso a fotos e informações sigilosas. Enquanto o que aconteceu com Adrian e Dom poderia ser um crime de ódio perfeitamente usual para os padrões de Dewey, o fato de Dom estar afirmando que viu Adrian ser comido vivo por um homem vestido de palhaço e então um feixe de balões coloridos começaram a flutuar pelo canal de Dewey chamam a atenção do Mike e é assim que ele sabe que a coisa retornou. Embora estivesse ciente do retorno da coisa e estivesse desesperado para ligar para os otários, o Mike espera. Primeiro porque ele queria ter certeza e depois que a coisa ainda estava fraca demais. E o Mike não queria arriscar despertar a memória de todos eles no momento errado. O Mike sabia que se ele ligasse para os amigos cedo demais, eles poderiam não se lembrar ou mesmo não acreditar nele. Sem contar que fazer as ligações implicaria em reviver nos seus amigos uma série de memórias traumáticas reprimidas, e o Mike, assim como seu pai, é altruísta demais para o seu próprio bem. É por isso que ele espera. Por um ano se seguem uma série de assassinatos e desaparecimentos cada vez mais intensos que provocam a sanidade de Mike enquanto ele tem que sentar e esperar, vendo a coisa brincar com ele com a vida de crianças inocentes. Alguns casos particularmente notáveis que eu vou contar para vocês é o de Dennis Toril, um garoto do ensino médio que desapareceu em fevereiro de 1985. Ele foi encontrado em março no Bellens com o corpo mutilado e havia uma foto do George Denbrough ao lado dele. E o estopim para o Mike finalmente fazer as ligações foi a morte de Joey Bellwood em maio de 1985. Ele tinha 11 anos, exatamente a idade dos perdedores no capítulo 1. Ele foi encontrado destroçado na rua Kansas, perto de onde o Bill costumava esconder a bicicleta quando eles iam para o Bellens. Escrito com sangue no muro estava uma série de "vem pra casa" que fazem Mike finalmente fazer as ligações. É válido mencionar que o Mike sentiu uma força o guiando para fazer isso. Ele chega a mencionar que essa força era a tartaruga, mas a coisa diz no final do livro que a tartaruga está morta, então fica um mistério se o guia do Mike é mesmo a tartaruga, de alguma forma, ou se é aquela terceira força que a gente mencionou no vídeo de Dewey. O Mike realiza as ligações sabendo que havia a chance de estar chamando os perdedores para a morte, mas ele foi fiel à promessa que eles fizeram na infância e foi em frente. O Mike tem um senso de responsabilidade muito grande, talvez herdado ou aprendido com o pai dele, de fazer a coisa certa, ou simplesmente porque, por ter ficado em Dewey, o Mike era o mais afetado por todas as mortes, afinal ele conhecia aquelas pessoas, e ele sabia o quanto a morte do George havia afetado o Bill, e ele não queria que mais ninguém se machucasse assim. Mike, talvez por ser o último a entrar no clube, nunca foi particularmente próximo de nenhum perdedor, como era Rich e Ed, por exemplo. Quando crescem, porém, é notável a proximidade que o Mike passa a ter com Bill. Como o Bill é o protagonista da história, ele e o Mike acabam tendo muitas conversas para que o Bill consiga recuperar a sua própria memória e entender mais sobre Dewey. Nisso, ele e Bill se aproximam consideravelmente. O Mike ajuda o Bill a consertar sua velha bicicleta e, inclusive, os dois são os últimos membros do clube a manterem a memória e os últimos a conversarem, antes de inevitavelmente se esquecerem um do outro. Eu queria comentar a escolha de manter o Bill como líder do grupo. Quem permaneceu na cidade por 27 anos foi o Mike. É ele quem preserva as memórias do verão de 58, é ele quem reúne todo o material de pesquisa sobre Dewey, sobre a coisa e sobre os ciclos de aparição do Pennywise. Então, em teoria, ele também deveria ser o personagem com maior contato com aquela intuição quase sobrenatural que guia o grupo ao longo da história.
Mesmo assim, no momento em que os perdedores se reencontram, Mike simplesmente devolve a liderança para o Bill, porque o Bill sempre ocupou esse papel dentro do grupo. Mas sério, o Bill era mesmo a pessoa mais preparada para isso? Me irrita principalmente que quando o Mike passa o manto da liderança para o Bill, a narrativa faz com que o Mike automaticamente volte para um papel secundário, quase como se a sua função terminasse no momento em que ele consegue reunir o grupo. E isso é uma pena, porque essa poderia ter sido uma oportunidade de aprofundar mais a personalidade do Mike, em vez dele ser apenas o faroleiro. O próprio Mike diz que não guarda ressentimento disso, que ele escolheu ficar em Delhi após crescer, enquanto nenhum dos outros perdedores teve escolha quando saíram na adolescência. Mas o Mike pode estar bem resolvido com isso, eu não estou. Então Mike marca a reunião no Jade do Oriente, um restaurante de comida chinesa. Ele parece radiante por rever os amigos e é acolhido por eles com muito carinho também, enquanto eles se atualizam sobre as vidas um dos outros. Uma diferença importante entre o Mike do livro e o Mike do filme é que no livro, o Mike não tem certeza de que os otários serão capazes de derrotar a coisa. Na verdade, ele sequer sabe se isso é possível. O máximo que ele acredita é que pensar que existe uma chance de vitória já é um bom começo. Então, logo no início do reencontro, o Mike faz uma votação. Ele pergunta se todos estão cientes e dispostos a enfrentarem a coisa ou se preferem voltar para casa. Ele sabe que aquela decisão pode custar a vida deles e por isso acredita que precisa ser uma escolha coletiva. Todos concordam, o Ed hesita um pouco ali no começo, mas ele acaba cedendo. No livro, quase tudo que o Mike faz é baseado na intuição. É por isso que, enquanto no filme eles têm o objetivo de irem a certos lugares em Delhi para encontrar um objeto significativo, no livro o Mike também pede para que eles revisitem lugares significativos, mas é em busca de recuperarem as suas memórias e se reconectarem com a sua intuição. Antes da reunião do Jade acontecer, o Mike foi visitado pela coisa ao acordar com um único balão flutuando preso à lâmpada de leitura da mesa onde ele tinha adormecido escrevendo. São pequenos encontros como esse que estiveram atormentando o Mike nos últimos anos. A coisa queria que os perdedores voltassem para Delhi porque ela acreditava que seria sua chance de vingança. E por serem adultos e estarem desfalcados, eles não representariam uma ameaça real. Só que essa confiança toda dura pouco. Quando os otários realmente retornam para Delhi, a coisa passa a demonstrar medo. Ela percebe que talvez tenha cometido um erro ao reuni-los novamente e começa, inclusive, a tentar convencê-los a ir embora em vez de enfrentá-la. Ela usa a cabeça do Sten para tentar convencer o Mike a sair de Delhi e é meio que isso que ela diz para o Henry Bowers antes de soltá-lo, pois, de acordo com a coisa, houveram alguns sinais perturbadores de que os otários estavam voltando a acreditar. Falando no Bowers, eu mencionei que depois da coisa libertá-lo do manicômio, ele não aleatoriamente vai direto para a biblioteca, porque de todos o Mike era quem ele mais odiava. Então o Mike é hospitalizado depois de ser esfaqueado pelo Bowers, mas isso não significa que ele estava seguro. Como temos visto, a coisa tem uma influência tão profunda na cidade que ela manipula ativamente os moradores para ignorarem certas coisas, o que é intensificado nos grandes momentos de catástrofe que acontecem no fim de cada ciclo. No hospital, um enfermeiro, também dominado por essa influência, tenta assassinar o Mike. Os otários, no entanto, do lugar onde estavam, já nos esgotos de Delhi, conseguem sentir que algo está errado e, seguindo a liderança do Bill, fazem um círculo onde dão as mãos e mandam seu poder, o que eu imagino que seja sua força, para o Mike, que é capaz de revidar e se proteger do enfermeiro que estava prestes a matá-lo. E essa é toda a participação do Mike nesse final, galera. Depois disso, ele só aparece quando a coisa já tá morta para relatar os desfechos dos personagens, bem porcamente, inclusive. Mike escreveu um livro que conta a história não autorizada da cidade de Delhi, que é uma coletânea de anotações e fragmentos de manuscritos encontrados no cofre da Biblioteca Pública de Delhi. Tudo que o Mike escreveu, todas as suas gravações e registros foram apagados. Ao final do livro, ele ainda está no hospital, ele liga para os perdedores, mas Sten e Ed estão mortos, Ben e, consequentemente, Bev não atendem, e Rich e Mike têm uma breve conversa, onde eles dizem que se amam, mas logo se esquecem disso. Bill é o perdedor com quem o Mike mais fala, porque o Bill permanece em Delhi tentando curar a Audra, que tinha ficado catatônica, lembra? A última linha do Mike é: eu amava vocês todos, vocês sabem. Eu amava tanto vocês. Amava tanto que viveu por isso, mas e depois? Só podemos esperar o melhor para um personagem que sempre foi o último elo do Clube dos Otários.
Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a quem me ouviu falar até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.